paz do Senhor, meus amados. Eu sou Marcos Tedesco, obreiro auxiliar da Assembleia de Deus aqui em Joinville. Estamos aqui para mais uma pré-aula para a classe dos juvenis. A lição de hoje, lição de número 9, a Igreja em Missões Urbanas, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta para a nossa pré-aula. Escola Bíblica Dominical. Faculdade Teológica Refidim. A paz, meus amados, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá o trimestre? Já estamos na lição 9, né? Passa rapidinho. Uma lição muito importante, muito significativa. A Igreja, o Corpo de Cristo. Uma lição que, olha, vai ficar na história. Tema muito importante, muito bom mesmo. Meus amados, olha só. A Igreja em Missões Urbanas. É importante destacar que hoje, nessa lição, a gente fala sobre missões urbanas, mas o tema da próxima lição é a Igreja e as missões transculturais. Então, hoje a conversa é sobre a questão da igreja como alguém que faz missão aonde nós estamos, né, no nosso meio. E na semana próxima a lição vai falar sobre essa questão do ir além também, né? As missões transculturais, as missões para outros lugares e outras culturas que não a nossa. Então é importante destacar isso aí. Talvez você já possa começar a aula dizendo isso para os seus alunos, para que eles não confundam. Ah, mas peraí, mas quando é que a gente vai falar da África? Quando é que vão falar da Ásia? Vão falar, né, da América Central? E aí você vai dizer, não, peraí, né? Isso aqui é para outra lição. Professor, e quando é que a gente vai falar de missões em Orlando, na Flórida, lá na Disney? Você vai dizer, meu filho, não tem esse negócio de missão na Disney, né? O negócio é a missão aqui mesmo, né? Trabalhar aqui para Jesus ou ir para lugares que precisam, né? Não que lá não precise, mas é muito fácil. Tem gente aí que não quer muito compromisso, não. E aí vem a questão, compromisso na igreja é missão. Compromisso é você olhar para você estar dentro da igreja e ali ser cheio do Espírito Santo e também, né, especialmente nesse momento que você está na igreja, ser cheio do Espírito Santo, mas você olhar a porta e perceber que ela está aberta para que você consiga impactar o mundo que está lá fora. Você não pode ficar enclausurado na igreja, ali num ambiente onde você se protege porque, eu não quero de forma alguma me envolver com pessoas que não são crentes. Uma coisa é você se envolver e se deixar levar pela falta do evangelho que essas pessoas apresentam. Outra coisa é você estar lá para dizer que Cristo é a solução para os problemas que elas têm, né? O verdadeiro Jesus, não aquele Jesus que parece que sofre, parece que está lá no cantinho pagando um alto preço lá, né? E que está morto, que sofreu e que a gente agora precisa... né? Não. Mostrar para eles que nós conhecemos um Jesus diferente. Aí, meus amados, então a primeira coisa que eu acho interessante a gente destacar nessa lição é que missão urbana mudou, né? Missão urbana há 50 anos atrás, ou há 30 anos atrás, 30 anos atrás, professor, né? Quando a gente era pequeno, assim, quando a gente era adolescente, né? O que acontecia? A gente achava, a missão urbana era pegar um monte de folheto e você sair de porta em porta anunciando, né, Cristo. Eu fiz muito isso na minha adolescência. Tem uma época que praticamente todas as semanas eu fazia isso juntamente com meu avô. A gente saía pelas ruas da nossa cidade com uma sacola cheia de folheto e só voltava depois que os folhetos todos tinham acabado, né? Então, assim, isso é muito legal da gente colocar, porque missão urbana naquela época era isso. Hoje é além disso. As configurações mudaram, a sociedade mudou, o espaço mudou, as mídias mudaram. Hoje você pode, mais do que às vezes um programa de rádio ou de televisão, você pode estar nas redes sociais atingindo diretamente pessoas que têm bem o perfil que você deseja e falando delas para Jesus, né?
falando sobre o ministério cristão, sobre o trabalho com Cristo, sobre metas, sobre família, e você pode alcançar isso com certeza e ser muito abençoado, ser muito assim, acrescentado com relação a essas questões aqui, tá bom, meus amados? Olha só, então, primeira coisa, leia com eles a leitura bíblica em classe, né? Olha só, pregar o evangelho é uma ordem. Pregue em todo o tempo, é a nossa missão, os sinais te acompanharão, resta-nos pouco tempo e Cristo nos dá a autoridade. Importante, 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 meus amados, tá bom? Então esses aqui são os nossos pontos da semana, os objetivos apresentar estratégias de evangelismo, encorajar a vencer esses desafios da evangelização e discutir como utilizar agora meios de evangelismo urbano, né, missão urbana, na questão tecnológica, tá certo? Então isso aí é uma coisa que tem que ficar bem claro para os seus alunos. Bom, qual é a comunidade de hoje, né? Quais são as características das suas comunidades? Talvez a sua aula seja numa igreja ainda no interior, talvez vocês não tenham ali tão forte ainda a internet, tão forte ainda as mídias, né? Está começando a chegar devagarzinho, aquela coisa toda. Talvez você esteja no meio de uma cidade muito urbanizada, prédios altíssimos, onde as pessoas se conhecem apenas de passar distante assim e tal, mas não quer muito contato, as pessoas têm medo da violência. Talvez você esteja num lugar onde, né, uma cidade muito voltada para a questão das indústrias e você não tem nem rua para, né, pracinha, nada. Ou talvez você esteja num lugar onde a pessoa ela tem ali uma região, uma área livre, você tem bastante lazer, tem bastante escola. Sei lá, é muito, muito diferente, então não dá, meus amados, para eu chegar agora para vocês e dar uma receita. Olha, missão urbana hoje é fazer isso, isso, aquilo outro. Não, missão urbana é fazer o que é necessário ser feito para se alcançar as pessoas aonde você está. Então, aí você vai identificar quem são essas pessoas e o que elas fazem. É fazendo ou estando onde elas estão que a gente vai conseguir levar o evangelho a elas. Tá bom, meus amados? Então, qual é a estratégia de Paulo, né? Estamos falando já do primeiro tópico. É justamente isso que eu acabei de falar agora. A estratégia de Paulo era ir aonde o povo estava. Então, se o povo estava nas grandes cidades, ele foi nas grandes cidades, né? Se o povo estava nos entrepostos, ele foi nos entrepostos, né? Ou seja, Paulo ele não ficou restrito, meus amados, apenas aonde a princípio os apóstolos queriam, né? Ali em Jerusalém e tal. Não, ele passou além, ele foi levar o evangelho aonde tinha realmente grandes massas de pessoas. E a gente tem daí alguns exemplos aqui, algumas histórias que nos chamam a atenção. Uma delas, por exemplo, a história de Paulo, quando ele vai lá na cidade de Corinto, né? E ali houve então um encontro bem interessante, né? Quando ele, pregando para os gregos, teve que fazer então aquela fala, né, relacionada ao Deus desconhecido que todos vocês conhecem com toda certeza. Então Paulo ele vence esses desafios e ele entende que ele precisa ser alguém que anuncia o evangelho a todas as pessoas. E olha só, a lição traz uma grande questão aqui que eu acho que dá pano para manga e dá para abrir uma enquete com os alunos, né? A diferença entre religiosidade e espiritualidade, religiosidade e ser verdadeiramente um cristão autêntico, né? E aí vem aquela questão, a religião, se tu não cuidar, daqui a pouco ela te traz uma série de problemas e ela te segura, ela te prende, ela te oprime quando você faz a religião pela religião. Nós somos chamados para viver um cristianismo autêntico e não para uma religiosidade que me segrega das outras pessoas e não me permite estar lá fazendo a diferença para essas pessoas. Então Paulo, antes da sua conversão, ele pertencia a um grupo chamado fariseu, um grupo judaico super legalista, super cheio de regras, de costumes, de leis, e ele entende
que após a conversão ele entende que é necessário romper com essas questões e focar no alcançar vidas, alcançar almas para Cristo. Tá bom, meus amados irmãos e irmãs? Então tá bom. Então ele é para nós um grande exemplo, né? Ele usou várias estratégias, ele usou diversas formas justamente para levar e para alcançar as pessoas e levar o evangelho a muitas e muitas pessoas. Esse é o nosso Paulo. E aí a lição traz um grande desafio para os dias de hoje. Na verdade, são agora um dos problemas das grandes cidades hoje de levar o evangelho na missão urbana é justamente a questão da pós-modernidade, né? Onde nós temos hoje uma grande parcela da população já vivendo nos grandes centros, e há uma estimativa, o autor traz aqui, né, segundo a ONU, até 2050, os grandes centros concentrarão 90% da população mundial. É muita gente morando nas cidades, né? Então, como atingir essas pessoas, como mostrar para elas, como trazer para elas a verdade da cruz, a mensagem de Cristo? Então, você precisa entender que para alcançá-las, é preciso perceber que o mundo que nós estamos é um mundo que muitas vezes é alheio ao Evangelho. Olha só, nós encontramos nessa pós-modernidade algumas características que o autor coloca aqui: antropocentrismo, relativismo, materialismo, secularismo, permissividade, né? Aí o que é cada uma dessas? Você pode colocar, por exemplo, num quadro e pedir para que os alunos interpretem cada uma dessas questões, né? Por exemplo, o antropocentrismo. O homem é o centro de tudo. Ele é a pessoa que a partir dele vem a ideia de Deus, a partir dele vem a ideia do que é bom, o que não é, a partir dele vem a ideia do que é preciso ser conquistado, do que não é preciso ser conquistado, né? No relativismo, tudo depende, né? É verdade para quem? Isso aqui é certo para quem? Isso aqui, você diz que isso aqui está errado, mas eu digo que por que está errado? Pode estar certo. Aqui, por exemplo, a gente tem uma questão muito importante, e na atualidade isso aqui está muito forte. Isso aqui a gente encontra um pouquinho daquela questão de ideologia de gênero, né? Onde as coisas são relativas para essas pessoas, que acabam muitas vezes empurrando um modus de vida, uma situação que a gente não concorda, que a gente tem uma opinião diferenciada, mas o mundo hoje pós-moderno é um mundo que diz que cada um constrói a sua verdade, ponto final. Só que a verdade de outras pessoas muitas vezes é uma verdade imposta para aqueles que não compactuam com essa verdade. Materialismo, aquela coisa do, né, eu preciso juntar, eu preciso ter, eu preciso possuir. Então eu não sou mais aquele que sou, eu sou aquele que possuo, né? Então as pessoas não estão mais interessadas na essência do eu, mas sim no quanto você tem de posse, se você tem de dinheiro, né, na sua conta e tudo mais. O secularismo, ou seja, o desapego das coisas espirituais. E por último, a permissividade, aonde pode tudo, o que importa é o prazer, o que importa é você se sentir bem hoje, né? Então se dá vontade de você sair correndo e fazer tal coisa, você pode fazer, né? Então, são as características da pós-modernidade que, em certa medida, nós temos que prestar atenção para poder fazer um trabalho interessante na área de missões urbanas, meus amados. Bom, métodos e práticas ali, né? Aí nós temos, então, vários métodos e práticas, onde as pessoas, então, elas têm que entender que para cada método, para cada prática, ela precisa estar amparada justamente na pessoa que eu quero atingir, né? Como eu falei no início dessa lição, não adianta eu levar mídias virtuais para uma região onde as pessoas elas não têm acesso à informática ainda, né? Ou pelo menos essa informática que a gente conhece aí, que todo mundo tem, né? Por exemplo, aqui na região que eu estou, e a maioria das regiões no Brasil, pelo menos nos grandes centros, as pessoas elas possuem
o seu smartphone, está sempre conectado na rede social, na internet móvel, né? Mas isso aqui é uma realidade em alguns lugares. Outros lugares já não tem, é no máximo a internet com cabo, né? É muito difícil. Então você não pode pensar que só fazendo missão virtual você vai atingir a todos. Se você, uma igreja que está localizada num lugar, por exemplo, onde você não tem esse acesso tão grande às redes sociais, à internet, você não pode focar a sua missão em fazer isso, né? Por exemplo, uma igreja que está numa localidade onde as pessoas elas trabalham no regime ali, onde elas nunca estão de dia disponíveis, elas estão na fábrica e tal. Aí você vai fazer uma apresentação teatral na rua às 10 da manhã, quando está todo mundo envolvido no seu trabalho. Não, você tem que pensar um horário que ali o fluxo de pessoas seja grande. Eu estou citando exemplos, né? Claro que o que eu quero deixar bem claro é: cada realidade tem as suas características e precisam ser pensadas, tá? E isso é muito interessante. E aí ele vai trazer então uma lista de projetos que podem ser feitos dentro de cada realidade. Eu vou ler aqui para a gente poder enfatizar bem. Olha só: cursos profissionalizantes, atendimento por especialistas na comunidade, dentista, psicólogo, advogado, alfabetização de adultos, reforço escolar, ajuda humanitária, promover reuniões sociais com palestras e conscientização, feiras, exposições na área de saúde, saneamento básico, homenagem a profissionais em suas respectivas datas comemorativas, promoção de corridas e caminhadas em favor de uma causa específica e assim sucessivamente. Então, como trazer isso, pessoal? Como levar isso para as pessoas? Aí você vai montar a sua estratégia, né? E aí, eu queria ainda terminar dizendo que nós temos hoje um grande campo nessa área quando a gente fala da vida do adolescente, né? Como é que o adolescente pode alcançar também missões urbanas, né? E aí nós temos aqui, por exemplo, a internet, as redes sociais, né? Aqui ele coloca enviando mensagens bíblicas, compartilhando música cristã. Às vezes, estou ouvindo aqui no YouTube uma música que fala comigo, né? Linka aquela música, estou vendo aqui, né? Poxa, o pastor Marcos está falando ali, que legal essa palavra, vou compartilhar, escreve ali, pessoal, veja esse vídeo, né? Esse hino que está sendo cantado por aquele grupo, poxa, falou comigo, vou compartilhar, né? Você também criando um grupo específico, hoje nós temos o WhatsApp, tem Facebook, tem blog, né? Cria um ambiente virtual desse e promova também um agitar ali, né? E outras possibilidades. E aí, para encerrar, eu quero dar uma sugestão para você, professor, levar para o seu aluno um grande desafio. O desafio é o seguinte: faça com eles, nos últimos 10 ou 15 minutos de aula, faça com eles, meus amados, simplesmente uma estratégia, um plano de evangelismo através de missão urbana, né? Faça um projeto, né? Crie possibilidades, ou separe eles em equipes e diga para cada equipe promover um projeto desses, diferenciado, né? Faça um fórum ali para entender o que cada um está trazendo e bota eles para fazer missão, né? Um grupo vai fazer um teatro no meio da rua, um grupo vai fazer evangelismo virtual, um outro grupo vai fazer entrega de material, louvor, e toca eles aí para fazer a diferença nesse mundão. Tá bom, meus amados? Então tá certo. Bom, ficamos por aqui, né? Muito obrigado pela presença aí na frente da telinha com a gente aí, né? Anunciando a mensagem aí de Cristo através das pré-aulas. E a gente, né? Vamos ficar na expectativa, né? Vamos orar para que os nossos alunos possam tirar o máximo possível de proveito dessa grande bênção aqui, que é justamente a missão urbana e especificamente, especificamente a missão urbana e de maneira geral, né, que a escola dominical possa continuar fazendo diferença na vida dos nossos alunos, tá bom? Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.